Graça e paz, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que bom estar com você de novo para o nosso Segunda às 18, toda segunda-feira compartilhando com você algum assunto, algum tema da vida cristã, da nossa relação fraternal. E eu comecei segunda-feira passada falando com você sobre Doeg, o fofoqueiro, baseado num livro do pastor Simonton, que eu falei com você que eu iria cada semana pegar um livreto e compartilhar alguma informação dele, fazer chegar até você pontos que nós podemos transformar em pontos de crescimento, de aprimoramento, de uma discussão saudável, um debate saudável, para que isso resulte em melhoria do nosso comportamento cristão. E falando de Doeg, o fofoqueiro, eu pontuei de como Doeg mente, distorce uma informação de quando Davi chega na cidade sacerdotal e de Nob. Davi pede ajuda ao sumo sacerdote, que o atende trêmulo e apavorado, mas Davi solta uma inverdade. Ele diz ao sacerdote que está a serviço de Saul, o sacerdote o atende e Davi vai embora. Depois Doeg chega para Saul e mente algumas vezes numa declaração só. Primeiro, ele diz a Saul que o sumo sacerdote fez uma aliança, o sacerdote fez uma aliança com Davi contra Saul. Era mentira. Ele omitiu que o sumo sacerdote atendeu a Davi apavorado, tomado de medo. Segundo, Doeg mencionou ou omitiu que o sumo sacerdote, ou que o sacerdote atendeu a Davi porque Davi fez um comunicado não verdadeiro. Resultado, Saul, na sua fúria e no seu endemoniamento, matou 85 sacerdotes e todos os habitantes daquela aldeia, daquela cidade sacerdotal, que o Flávio José fala de aproximadamente 380 pessoas mortas ao fio da espada de Doeg pela ordem de Davi, de Saul, já que os homens de Saul não tiveram coragem de ferir os sacerdotes. O que nós estamos vendo aqui é a tragédia que uma fofoca pode causar, que um comentário distorcido pode ocasionar. E na semana passada, no Segunda às 18 da semana passada, nós falamos aqui um pouco sobre o perfil do fofoqueiro, que é um camarada que age por falta de ocupação, a sua mente está sobrecarregada de sujeira, é um indivíduo carregado de inveja que se presta a fazer o serviço do diabo para destruir a vida daqueles que são o seu alvo de destruição. Então nós estamos falando aqui sobre o fofoqueiro e pensando muito, e não estou falando do ponto de vista pejorativo, não, estou falando de algo que lamentavelmente é uma prática relativamente habitual no cenário das famílias, no ambiente das empresas, no ambiente das igrejas, no cenário do ministério. Estou falando agora de ministério eclesiástico mesmo. Lamentavelmente, nós vivemos esse vírus em todos os ambientes que nós frequentamos. Este é o nosso Segunda às 18. E é preciso que a gente tenha uma vigilância e discernimento incríveis para não cairmos na onda do disse que disse. Estamos em plena movimentação das chamadas fake news, as notícias falsificadas, as notícias distorcidas. E é incrível que nem sempre uma fofoca, uma fake news, é de fato uma mentira no seu todo. Muitas vezes é uma verdade distorcida, uma verdade acrescida por uma mentira. E quando a mentira vem acompanhada da verdade, ela tende a ser confundida com a verdade. Por exemplo, no dia que a serpente foi conversar com Eva, em Gênesis capítulo de número 3, a serpente diz: é assim que Deus disse, que de nenhuma árvore do jardim poderás comer?
Veja que o Senhor não havia dito de nenhuma árvore, muito pelo contrário, no capítulo 2, versículo 15 e 16, o Senhor diz: de toda árvore do jardim poderás comer, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Ok? Eva recebe uma mensagem distorcida, é aquilo que nós vamos chamar de sofisma, que é uma mentira maquiada de verdade, ou uma verdade acrescida de uma mentira, e Eva responde com outro sofisma. Eva diz: não, o Senhor disse que de toda árvore poderemos comer, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele disse, dela não comereis, nem nela tocareis. O Senhor não disse, nem nela tocareis. Então, a desgraça da fofoca, do sofisma, da mentira, é que cada vez que se mexe na coisa, o assunto ganha um novo capítulo, uma nova informação, e lamentavelmente, como uma informação X parece ser a verdade, tudo aquilo que vem acompanhado dela, em torno dela, ganha poder de verdade, e isso é um inferno. E nós, como servos de Deus, servas de Deus, não podemos cumprir o papel de doeg, o fofoqueiro, vigia. Vamos lá, hoje eu quero falar rapidinho sobre os males que a fofoca causa. Primeiro, provoca destruição. A fofoca destrói famílias, destrói empresas, destrói amizades, destrói relacionamentos. A fofoca destrói a paz. Salmo de número 52, que é o salmo que Davi compôs quando ocorreu a tragédia na cidade sacerdotal de Nob, no versículo 2 ele diz assim: a tua língua intenta o mal como uma navalha amolada, traçando enganos. Essa é uma descrição que Davi faz de Doeg, o fofoqueiro. Então a fofoca destrói, provoca destruição, causa males, muitas vezes irremediáveis. Provérbios capítulo de número 12, versículo de número 18 diz assim: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Então a língua do fofoqueiro traspassa, fere, causa sangramento, pode matar, ocasiona destruição. Está repreendido em nome de Jesus. Esse é o nosso 2:18. Segundo, a fofoca destrói amigos, afasta amigos, rompe alianças e relacionamentos. Provérbios de número 16, versículo 27 e 28 diz assim: o homem mau, o homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o fofoqueiro separa os maiores amigos. E é lamentável quando um amigo, ouvindo uma fofoca, em vez de averiguá-la com você, ouve apenas o que o fofoqueiro trouxe, o que o inimigo trouxe. Na verdade, você precisa entender que quando os seus amigos escutam o que os seus inimigos dizem a seu respeito, então eles não estão se comportando como amigos, estão se comportando como inimigos mais chegados. Então a fofoca estraga amizades, destrói amizades, quebra alianças. Provérbios capítulo 17, versículo 9, o sábio diz assim: aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve, o que mexe no assunto, separa os melhores amigos. Então a orientação de Salomão aqui é que nós precisamos ser discretos no tratamento de situações que podem quebrar alianças, que podem quebrar amizades. Quando ele diz aquele que encobre a transgressão, ele está falando de alguém que está tratando de um assunto complexo e, em vez de tornar esse assunto um assunto público, lida com a discrição para preservar relacionamentos. Essa coisa é muito séria, porque no exercício do ministério, nos relacionamentos de amizade, um amigo sempre vai te compartilhar algo.
E há pessoas que ouvem do amigo e não conseguem ficar calados. Elas precisam ser as comunicadoras da informação, sem ter necessidade de levar a novidade para alguém. Outros até guardam, escondem, mas no dia que essa amizade rompe, no dia que há uma trinca no relacionamento, então se utiliza da informação para atingir o outro. Isso é deslealdade, é desonra, é uma fraqueza de personalidade, talvez de caráter. Então é muito importante a gente saber lidar com essas situações e se libertar de qualquer ambiente de fofoca, porque ela causa destruição, separa amigos, provoca a ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A fofoca causa ira. Provérbios 30:32 diz assim: se procedesse loucamente e te exaltaste e planejaste o mal, coloca a tua mão na boca, porque o mexer do leite produz manteiga e o espremer do nariz produz sangue. Assim, forçar a ira causa contenda. Então, você se exaltou, ficou nervoso, não fala movido pelo nervosismo. Coloca a tua mão na boca, ou seja, fecha a tua boca, contém as tuas palavras, porque assim como o leite, o mexer do leite produz manteiga e o forçar do nariz produz sangue, forçar a ira vai gerar contenda. Então, a orientação do sábio é que em situações de alteração do humor, em situações de alteração do estado de espírito, sai de cena, se isola, se afasta, evita, foge, mas não se envolva em situações de fofoca. Quarto lugar, e já vamos terminando o nosso 2 às 18 de hoje, a fofoca destrói o próprio fofoqueiro. Ele pensa que não, mas você precisa entender que quando você enche a mão de lama para jogar em alguém, antes de sujar esse alguém, você sujou a sua mão. Sem falar que quando você joga a lama, alguns respingos caem na sua roupa. Ou seja, a destruição que a fofoca causa é processual, é gradual. Ela atinge de imediato a sua vítima, mas a longo prazo, o fofoqueiro vai perdendo credibilidade, respeito, a sua própria dignidade, e ele não percebe. Provérbios capítulo 13, versículo de número 3 diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que fala muito destrói a si mesmo. Tem um texto lá em Mateus, eu acho que é o capítulo 15, lá nos versículos 15 a seguir, 18, 19, o Senhor Jesus diz: é mister, é lícito, é provável que venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem o escândalo vier. Tem gente que ignora essa expressão de Jesus, o por meio de quem. Porque a expressão por meio de quem não se refere apenas a quem causou o escândalo, mas a quem o notificou, a quem refere-se a quem o potencializou, a quem deu vida para ele. Então nós precisamos tomar muito cuidado na lide com essas questões, porque essas questões inferem sobre nós, sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a nossa salvação, e nos coloca na condição de sangradores de amigos, sangradores de outras pessoas, e nós causamos prejuízo, tá? Cuidado com os doegues perto de você. Esse é o nosso 2 às 18. Eu vou concluir dizendo a você que o fofoqueiro ganha através de um falso convencimento, 29:5 de Provérbio. O homem que lisonjeia com o seu próximo arma uma rede para os seus próprios passos, causa prejuízo e destruição financeira. Provérbios 14:23 diz: em todo trabalho há proveito,
mas ficar nos falatórios te leva à pobreza. E a fofoca faz você perder bênçãos de Deus. Provérbios 16, 24. Depois você lê também 1 Pedro 3,10. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas 16, 24 de Provérbios diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Então preste atenção. Quando nós nos prestamos ao serviço de agradar a Satanás para alimentar o nosso ego, para alimentar a nossa vaidade, quando nós pensamos que para a gente crescer, nós temos que subir em alguém, quando nós pensamos que somos promovidos na honra da vida, porque lançamos alguém ao chão ou pisamos em alguém que já estava caído, nós estamos nos enganando. Liberta-te disso, freia a tua língua, faz como o salmista que diz assim: Senhor, põe um freio na minha língua e um guarda à porta dos meus lábios. O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 8, diz que nós devemos ter linguagem sã e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, para que ele seja confundido. E quantas vezes nós pecamos? Aliás, Tiago diz que aquele que se diz religioso e não refreia a sua língua, Tiago diz, o tal não é conduzido pela sabedoria. Capítulo 3 ele diz que a língua pode lançar todo o corpo no inferno. Quanta gente caminhando para o inferno sem cometer os pecados atrozes que nós elencamos como os piores, estão indo para o inferno por causa da própria língua, destruindo-se a si mesmos por causa da sua própria língua. Salomão diz que aquele que freia a sua língua guarda a sua alma de angústias. Irmão, irmã, querido companheiro que está com a gente no nosso 2 às 18, freia a língua, refreia a língua, se livra de todo ambiente de fofoca e não esqueça que aquele que fala mal de alguém para você, um dia falará mal de você para alguém. Esse é o nosso 2 às 18, a gente para por aqui. Às 23 horas temos uma live, estaremos juntos. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. 2 às 18, fique com Deus, fique com a gente.